Toda cirurgia tem risco, por isso franqueza é fundamental entre médico e paciente. Na hora da anestesia, numa reação inesperada ou em um resultado aquém do desejado. É no diálogo que serão levantados riscos e avaliada a necessidade de exames, além dos estabelecidos pelos padrões. Esses esclarecimentos devem, de preferência, não ficar só na conversa. Ter por escrito tudo que ficou acertado é fundamental e serve de garantia que o médico agiu corretamente. Toda cirurgia tem risco, né? A cirurgia, ela, em 100% das vezes, ela vai demandar uma anestesia. Anestesia local, um bloqueio, ou geral, tal. Esse ato anestésico cirúrgico sempre tem risco. Claro que o risco das cirurgias maiores, as grandes cirurgias, é sempre maior do que uma cirurgia pequena, mas tem. O paciente pode ter uma reação adversa ali, um choque anafilático pelo anestésico local. É comum? Não, mas acontece. Então, risco existe sempre. Pequeno, mas existe. É assim, com franqueza que ele trabalha. São 30 anos de experiência, tempo que permite a este profissional afirmar: o diálogo é a base na relação entre o médico e o paciente. Ele tem que estar completamente consciente do que vai acontecer com ele, para ele decidir. Quem tem que decidir é ele, né? E hoje o próprio Código de Ética Médica, o novo Código de Ética Médica, está lançando muito mais isso para o paciente, mais poder de decisão para ele, exceto quando está em risco de morte. Em risco de morte, realmente, o médico tem que decidir. Se eu tivesse colocado na disposição no dia, como eu fui lá falando para ele, como eu faço aqui com meus clientes, que elas falam para mim, não, Nádia, não foi o resultado que eu quis, que eu faço massagem. Eu faço de novo para elas, não tem nada, faço mais um pacote para elas de graça, não tem nada, que eu quero que a cliente saia satisfeita. Para mim interessa é isso, né? Mas ele não se dispôs a fazer, me tratou com muita ironia, perguntando para mim se eu me lembrava de como eu era. O paciente tem que estar sabendo que ele vai correr algum risco e ele fazer o juízo se ele quer ou não correr esse risco. Principalmente, eu não sou cirurgião plástico, mas principalmente na cirurgia estética. Uma cicatriz maior significa mais trauma, significa mais dor no pós-operatório, tem uma série, mais riscos de fazer uma herniação, de fazer alguma coisa assim. Então, sempre você deve explicar para o paciente que ele vai ter uma incisão em tal lugar, de tal e tal tamanho, que tipo de cicatriz ele vai ter. Normalmente a gente não vai poder informar, porque a cicatriz depende da resposta do organismo. Tem paciente que vai ter uma cicatrização hipertrófica, independente de ter cuidado, usando um fio fininho, os pontos adequados, ele vai ter uma cicatriz hipertrófica. E esse é o tipo de cicatrização dele. Então você tem que explicar tudo. Os esclarecimentos devem, de preferência, não ficar só na conversa. Ter por escrito tudo o que ficou acertado entre o médico e o paciente é fundamental. Além disso, dá mais segurança ao paciente, que pode ainda ler e reler o chamado termo de consentimento. O documento é a garantia de que o médico agiu corretamente e pode livrá-lo de um possível processo na justiça. Se ele tem isso registrado no prontuário médico, por exemplo, ou no consultório, ele tem um sistema de informação seguro, onde ele anota todas as consultas, anota tudo o que foi feito para o paciente, não só o termo de consentimento informado. Só o termo de consentimento informado não vai adiantar. Mas se ele tem esse histórico com o paciente, sem dúvida nenhuma, e um caso é proposto, ele vai conseguir demonstrar que ele fez tudo o que estava no alcance dele, dentro das condições, para se eximir da responsabilidade. Dizer, olha, eu não fui negligente, eu fiz todos esses passos, eu tenho a demonstração disso. Por isso que o prontuário médico é um documento muito importante. A Organização Mundial da Saúde recomenda a transparência no atendimento. Por isso, criou um questionário, uma espécie de checklist, preenchido em 3 momentos: antes e depois da anestesia e, por fim, após a cirurgia, com o paciente ainda no centro cirúrgico. As mesmas informações são checadas várias vezes. Essa segurança a mais leva menos de 10 minutos. A equipe treinar você vai com 3 a 5 minutos. Não vai mais do que 1 minuto e pouquinho, cada momento desse. E
segundo a Organização Mundial de Saúde, isso pode evitar até 50% das complicações, das mortes. Isso não é achismo, eles não acharam isso, eles fizeram levantamentos para depois chegar a isso e chegar a essas conclusões. O procedimento pode salvar vidas, mas ainda não virou um hábito. No Distrito Federal, por exemplo, nem 10% dos hospitais fazem a checagem recomendada pela OMS. Na prática, a realidade é a seguinte: o paciente, de um lado, cobra a qualidade do atendimento. Do outro, são os médicos que exigem mudanças e associam os riscos às condições de trabalho. Em termos de assistência à saúde pública, nós enfrentamos problemas que são do conhecimento, pressuponho, da maioria da população brasileira. Nós precisamos de mais investimentos na área da saúde, de gestão mais eficaz, mas fundamentalmente determinação, vontade política de maior investimento na área. A busca na justiça por danos que se argue como advindos de uma má prática médica certamente diminuiriam. Há uma contribuição da falta de condições de trabalho na assistência pública para a produção de danos. Isso é inegável, mas óbvio, isso é um fator. Essas questões são de caráter multifatorial. Nós temos que deixar bem claro que este é um ponto importante, condições de trabalho adequadas, mas há que se ter, como foi dito antes, toda uma convicção de compromissos vocacionais assumidos, de um agir prudente, diligente e perito por parte dos profissionais da área da saúde. Os médicos reclamam que toda a nossa estrutura de responsabilidade civil do médico é de primeiro mundo. Então, esses requintes, como cálculo de dano moral, teorias que vêm de outros países, tudo isso é um avanço da ciência jurídica, mas tem que corresponder a esse avanço também melhores condições de trabalho para o médico. A nossa saúde pública tem que melhorar, quer dizer, aí ações de governo, ações públicas que visem a melhoria da saúde pública e evitem aqueles atendimentos massificados, o médico fazer 20, 30 consultas em 20 e 30 minutos. Né? Então, tem que haver uma melhora também no nosso sistema de saúde. Atenção! Foi só isso que Dona Ivone, ao saber do erro no centro cirúrgico, esperou do médico responsável pela cirurgia. O que aconteceu com a Dona Ivone? Ela procurou o médico, inclusive tinha feito a cirurgia, mas ele não atendeu. Ela procurou o hospital, mas não foi atendida. Só então ela procurou outro profissional para resolver o problema, que ela não ia ficar com a sequela, exatamente com o problema. Formei em técnico de enfermagem, eu nunca atuei nessa área, até porque era justamente nessa área que eu fui prejudicada. Eu fiquei, acho que fiquei com um pouco de trauma. Eu não tinha condições psicológicas nenhuma de trabalhar nessa área, porque eu vejo amigos meus que trabalham nessa área e a responsabilidade é muito grande, e nós temos que ter responsabilidade com qualquer setor que você estiver trabalhando, né? E infelizmente não foi o que aconteceu lá no momento comigo. Encaminhe a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br.